Amém. Amém. Graça e paz, irmão. Feche teus olhos, meu Deus, em nome de Jesus. Que nessa noite tu venha colocar em nossos corações a tua palavra. Que no nome de Jesus, nessa noite, o teu Espírito Santo tenha liberdade para mudar os nossos corações, a nossa vida. Tira toda incredulidade, afasta do nosso coração todo atrapalho. E que no nome de Jesus tu venhas abrir uma porta para cada um deste lugar, meu Deus. Que nessa noite, nesse passo de fé, realmente a nossa fé seja ativada de verdade. Que nesse passo de fé, meu Deus, milagres venham acontecer, para que nos próximos cultos, nas próximas reuniões, nós tenhamos, meu Deus, os testemunhos dos milagres daqueles que tu tens feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Diga amém. Abra a tua Bíblia em Esther, capítulo 5. Livro de Esther, capítulo 5. Enquanto você abre aí esse livro de Esther, eu vou te contextualizar um pouquinho para você entender o que está acontecendo aí. Rainha Esther, eu creio que a maioria aqui deve conhecer a história da Rainha Esther. Era uma rainha judia, casada com um rei persa. Eu não vou entrar aqui no mérito de como a Rainha Esther foi parar lá, porque o caso não é esse. Mas essa Rainha Esther era uma mulher judia, e nesse reino do rei Assuero existia um conselheiro do rei chamado Amã, que era um homem, a palavra de Deus diz que ele era um homem mau, que ele queria perseguir o povo de Israel, o povo judeu. E mediante a autorização do rei, ele fez uma lei, esse Amã, assinada pelo rei, para que se matassem os judeus. E quando o tio de Esther, Mardoqueu, soube dessa lei, ele procurou Esther e disse: olha, Esther, foi feita uma lei para que matassem a nós judeus. Interessante que eu lendo esse texto, Mardoqueu fala assim: olha, Esther, não pense que você, por estar aí no reino, não pense que você, por ser rainha, vai escapar dessa lei. Não, você não vai. E a rainha Esther, quando soube disso, ela falou com o seu tio, pediu para eles jejuarem, e disse que ela também, com as moças dela iriam jejuar por 3 dias. Eles jejuaram por 3 dias. E depois desses 3 dias ela foi até a presença do rei, com um pequeno detalhe: ninguém poderia chegar até a presença do rei sem ser convidado. Se alguém entrasse até a sala do trono para chegar até a presença do rei sem ser convidado, seria morto, a não ser que o rei estendesse o cetro para a pessoa. Se o rei estendesse o cetro para a pessoa, era sinal que o rei estava autorizando essa pessoa a entrar na presença dele. Caso contrário, era morte. E Esther não foi convidada para a presença do rei. E depois daqueles 3 dias de jejum e oração, ela entrou na presença do rei, sem saber se ia sair dali viva ou não, né? Mas ela entrou na presença do rei, crendo e confiando em Deus. E quando ela entrou na presença do rei, o rei estendeu o cetro para ela. Vamos ler aqui, meu irmão, capítulo 5, Esther capítulo 5. No 3º dia, vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava assentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é que tens, rainha Esther? Ou qual a tua petição? Até metade do reino se te dará. Até aí. Vou continuar a história para você. Depois de uma série de acontecimentos aqui, que eu não vou entrar nesse detalhe para a gente ganhar tempo, aí a rainha Esther fala: olha, rei, esse Amã, conselheiro, ele tramou contra o meu povo, contra a minha família, para que a minha família fosse morta, para que o meu povo fosse morto, e eu também seria morta, por causa da lei que ele promulgou. E o rei, quando percebeu o que havia acontecido, a palavra de Deus diz que ele se enfureceu muito,
desfez aquela lei, suspendeu, cancelou aquele edito real para que o povo de Israel não fosse mais morto e condenou à morte a Amã, que foi quem tentou contra o povo de Israel. O interessante, você lembra que Amã estava tão confiante do que iria acontecer que ele mandou construir uma forca para enforcar Mordecai, o tio de Esther. E no final das contas o rei diz assim: olha, aquela forca que Amã mandou construir para enforcar Mordecai, é ele que vai ser enforcado lá. E acabou que ele morreu na própria forca que ele havia construído para matar o povo de Israel. Amém? Essa história é uma história muito bonita, muito interessante. Bonita para o povo de Israel, né? Não terminou bem para Amã. Por quê? Porque ele foi contra o povo de Israel. Mas eu quero, meu irmão, nos ater aqui a rainha Esther. Porque a rainha Esther, ela passou por essa situação complicada, difícil. A rainha Esther passou pela essa situação de literalmente um decreto de morte, não só sobre ela, mas sobre sua família e sobre sua nação. E coisas tiveram que acontecer para que eles saíssem do decreto de morte e entrassem para a vida que Deus havia preparado para eles. Eles tiveram que fazer algumas coisas, não só ela, mas também Mordecai e algumas pessoas, para que uma porta se abrisse para eles e eles saíssem do decreto de morte. Diga amém. Diga assim: hoje uma porta vai se abrir e eu vou sair desse decreto de morte. Você crê? Diga amém. Deus vai abrir uma porta para a sua vida no nome de Jesus. Primeira coisa, eu vou falar para você 4 coisas que nós precisamos fazer para sair desse caminho de morte e entrar num caminho de milagre. Primeira coisa, sabe o que foi, meu irmão? Esther confiou em Deus. Esther confiou em Deus. É interessante a gente olhar e perceber, meu irmão, que em momento algum você vê Esther se apavorando, em momento algum você vê Esther perdendo as estribeiras, em momento algum você vê Esther assim olhando para todo lado: meu Deus, e agora que não? Quando Mordecai trouxe para ela o que estava acontecendo, ela disse assim: calma, tia, eu sei o que eu vou fazer. Nós temos um Deus. Diga assim: eu tenho um Deus. Provérbios 3:5 diz assim, meu irmão: confia no Senhor teu Deus com todo o teu coração. Meu irmão, não sei que situação você está passando, não sei por qual caminho você está andando, não sei o que é que tem te trazido à presença de Deus, não sei qual é o milagre que você está colocando diante de Deus para esse passo de fé, mas uma coisa eu preciso te falar: confie em Deus, porque Ele vai te mostrar uma saída no nome de Jesus. Esther sabia disso, ela não se apavorou, ela colocou a sua fé em Deus, ela buscou em Deus uma solução para aquilo que ela estava precisando. Glória a Deus, porque você está aqui hoje, meu irmão. É sinal que você está procurando o lugar certo, você está vindo ao lugar correto, você está trilhando o caminho certo para chegar até o milagre, para que Deus te coloque no rumo e no trilho certo. Diga amém. Diga mais uma vez assim com voz de fé: diga: Deus vai me colocar no caminho certo. Diga amém. Então, meu irmão, coloca a tua confiança em Deus. É interessante que confiar em Deus não é algo assim do dia para a noite, muitas vezes. Confiar em Deus é algo que nós precisamos desenvolver, é algo que nós precisamos aprender. Porque se nós não aprendemos a confiar em Deus, quando chega o problema, a tribulação, a má notícia, o problema, às vezes a gente quer se desesperar, achar que tudo se acabou, agora já era, já foi, porque o juiz deu essa sentença, porque o médico disse que vai ser assim, porque o fulano disse que foi assim, então já era. Não, meu irmão. Confie em Deus. A última palavra vem de Deus e não de seres humanos. A nossa confiança precisa estar nele. Diga amém. Segunda coisa, sabe o que é, meu irmão? Nós precisamos ser comprometidos com Deus. Não basta confiar em Deus, mas nós precisamos ser comprometidos com Deus. Meu irmão, quando chegou a situação na vida de Esther, ela decidiu fazer 3 dias de jejum e oração. Meu irmão, agora eu vou falar igual o pai, né? Fora o pessoal lá de casa, quem aqui já ficou 3 dias sem comer? Você já ficou 3 dias sem comer nem beber nada, meu? Deixa eu te perguntar uma coisa, me diga sim ou não. Ficar 3 dias sem comer nem beber nada, é difícil sim ou não? É difícil. Não é fácil. Agora, se atente com um detalhe importante: ela era uma rainha. Ela podia comer o que ela quisesse, a hora que ela quisesse. Ela tinha pessoas para servir ela. Com certeza, se ela começasse a passar mal ali, porque estava 3 dias sem comer, alguém iria chegar lá, iria levar comida para ela.
Mas ela fez um propósito com Deus: eu vou fazer um jejum de 3 dias. Foi difícil, você acha assim ou não? Foi. Você acha, irmão, que teve momento que ela pensou em desistir, talvez? Será que chegou tentação para ela? Eu acho que chegou. Agora imagina você, meu irmão. Um detalhe que eu atentei é o seguinte: se a gente voltar um pouquinho na história de Esther, Esther chegou até o palácio real porque a rainha Vasti, que veio antes dela, não quis comparecer a um banquete que o rei fez. Agora, meu irmão, naqueles 3 dias eu não sei se o rei deu um banquete, mas a questão é: se o rei desse festa, se o rei desse banquete, ela ia ter que ir jejuando, com o frango assado na frente dela, com aquele monte de vinho cheiroso na frente dela, com aquele monte de fruta bonita na frente dela. Ela ia ter que ir, mesmo estando em jejum. Ela estabeleceu algo com Deus e foi fiel, se comprometeu com isso. Por que eu estou elucidando isso para você? Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa: a gente está fazendo um passo de fé 7 quintas-feiras. Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha, meu irmão, que ao longo dessas 7 quintas-feiras vai ter quinta-feira que vai dar vontade de você ficar em casa? Sim ou não? Vai. Vai ser difícil às vezes? Vai aparecer algum problema para você não completar o seu passo de fé? Vai. Se você não for comprometido com aquilo que você estabeleceu com Deus, Satanás vai conseguir roubar aquilo que Deus quer te dar. Se você está estabelecendo 7 quintas-feiras para se achegar até a presença de Deus, pleiteando um milagre para a sua vida, meu irmão, estabeleça esse compromisso com Deus e seja fiel a esse compromisso com Deus. Diga amém. Diga assim: eu vou ser fiel ao meu passo de fé. E aí, meu irmão, a palavra de Deus diz: se nós formos fiéis, Ele também é fiel. Se você está fazendo esse passo de fé, eu quero lhe dar essa orientação, eu quero lhe dar essa chave que a palavra de Deus nos mostra aqui. A rainha Esther decidiu ficar 3 dias sem comer e nem beber. Por 3 dias ela não comeu nem bebeu. Quando ela chegou na presença do rei, o cetro se estendeu para ela. Você está decidindo hoje ficar 7 quintas-feiras na presença de Deus, trazendo o seu propósito a Deus. Irmão, seja fiel a essas 7 quintas-feiras, porque quando você entrar na presença de Deus, Deus vai estender o cetro para você, amém? E vai abrir uma porta para a sua vida, e vai fazer um milagre na sua vida no nome de Jesus. Interessante, não depende de nós, meu irmão, da nossa fidelidade, de confiarmos em Deus e sabermos que é Ele quem faz o milagre. Terceira coisa, meu irmão, que aconteceu foi quando Esther chegou na presença do rei Assuero, que o rei Assuero estendeu o cetro para ela. Ela falou o problema dela para o rei. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus sabe o seu problema? Sabe. Deus sabe o que você está passando? Sabe. Ele sabe. Ele sabe a saída para esse problema? Sabe sim. Mas Ele quer que você abra a sua boca e diga para Ele. Você já ouviu aquela frase assim: ah, por que você não fez isso? Ninguém pediu. Ah, por que Deus não me socorreu? Você pediu socorro a Deus? Tem até uma história que diz, né, que o homem estava numa casa, a casa dele começou a alagar, a água começou a subir. Chegou o bombeiro no carro e disse: vamos. Disse: não, Deus vai me salvar. E a água começou a subir, ele foi para cima dos móveis. Aí novamente chegou o bombeiro, agora no barco. Bora! Disse: não, Deus vai me salvar. E a água continuou subindo, ele foi para o telhado. Aí chegou o bombeiro agora no helicóptero, desceu a escada lá do helicóptero. Vamos! Não, Deus vai me salvar. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Esse homem morreu. Quando ele chegou lá no céu, disse: Deus, o Senhor disse que ia me salvar. Deus disse: olha, eu mandei um carro, você não foi. Eu mandei um barco, você não foi. Eu mandei um helicóptero, você não foi. Meu irmão, nós precisamos clamar a Deus e saber que Ele vai mandar a resposta para a gente. Às vezes não do jeito que a gente acha, mas do jeito que Ele sabe que é necessário. Diga assim: eu creio que a resposta virá. Meu irmão, a resposta vai vir. E nós precisamos estar atentos para saber como essa resposta vai chegar, para receber a nossa vida. Mas nós precisamos clamar a Deus, falar a Ele, dizer: Senhor, eu estou passando por isso, eu quero que o Senhor venha e abra a porta para a minha vida. Porque, meu irmão, quando nós clamamos a Deus, nós reconhecemos a autoridade dEle.
Quando nós clamamos ao Senhor e falamos para Ele aquilo que necessitamos, nós reconhecemos o poder de Deus sobre a nossa vida. Se você crê nesse poder, diga amém. Isaías 33:3 diz assim: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Você sabe, irmão, tem coisa que está acontecendo e a gente não sabe. Tem situações que estão acontecendo e a gente não sabe. E sabe como é que a gente vai descobrir? Clamando a Deus. Meu irmão, o seu problema tem uma saída, amém? Mas talvez você não saiba. Sabe como é que você vai descobrir? Clamando a Deus, falando para Ele o seu problema, chegando até a presença de Deus, dizendo: Senhor, a minha vida está assim, está desse jeito, aconteceu isso, aconteceu essa coisa, eu estou fazendo passo de fé por causa disso, disso e disso. E aí Ele vai mostrar a saída para a sua vida, diga amém. Em último lugar, meu irmão, mantenha a sua mente blindada. Meu irmão, a gente lendo aqui, a gente percebe que a rainha Esther, em muitos momentos, ela teve momentos que ela duvidou, poderia ter duvidado. Ela teve momentos que pessoas poderiam se achegar a ela. O próprio Amã, em muitos momentos, cantou vitória, disse que ia matar os judeus, disse que construiu a forca e era para o tio dela, e ela sabia disso. Mas ela manteve a sua mente blindada. Disse: não, eu vou continuar crendo, vou continuar perseverando, vou continuar fazendo, vou continuar no meu propósito, porque a saída vai acontecer. Deus vai abrir uma porta, Deus vai mostrar o caminho. Diga assim bem alto, diga: eu preciso manter a minha mente blindada. Interessante, meu irmão, que Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Sabe como é que você vai manter a sua mente blindada, meu irmão? Não faltando o seu passo de fé. Porque toda quinta-feira você vai estar aqui ouvindo a palavra de Deus, dizendo assim: ó, você vai conseguir, o milagre vai acontecer, Deus vai te abençoar. É interessante você olhar, meu irmão, a vida de Eva. O que levou Eva a cair em tentação foi ela ouvir as palavras da serpente. Ela não manteve a sua mente blindada, ela deixou a serpente encher o coração e a mente dela, que levou ela a cair. E sabe o que levou a rainha Esther a conseguir libertar e livrar o seu povo? Manter a sua mente longe de toda a incredulidade. Meu irmão, mantenha a sua mente longe da incredulidade. Mantenha os seus ouvidos longe de pessoas que não confiam em Deus. Mantenha os seus ouvidos longe de pessoas que são instrumentos de Satanás para matar a sua fé. Mantenha os seus ouvidos longe de pessoas que só trazem palavra de morte. E mantenha os seus ouvidos perto da palavra de Deus, que traz palavra de vida, diga amém. Meu irmão, você sabe que assim como Deus tem pessoas que trazem palavras de vida, o diabo também manda pessoas para trazer palavras de morte. Isso aí não vai dar em nada. Ah, isso aí já era. Poxa, foi bom te conhecer. Ah, isso aí eu conheço, fulano passou por isso, deu errado do mesmo jeito. Blinde sua mente com isso. Isso é palavra de Satanás para roubar o que Deus tem para a tua vida. Porque o que Deus tem para a tua vida é um milagre poderoso que você vai vivenciar no nome de Jesus. Diga amém. Confie em Deus, meu. Porque assim como a rainha Esther entrou na presença de Deus, entrou na presença do rei e recebeu um milagre na sua vida, transformou a sua situação. Essa semana eu estava ouvindo uma música que diz assim: eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Foi isso que a rainha Esther viveu, uma virada. A rainha Esther amanheceu com a sentença de morte na sua vida e foi dormir com liberdade total, sem nenhuma sentença de morte na sua vida. Eu creio, meu irmão, que você vai amanhecer com um problema e vai dormir sem problema nenhum na sua vida, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo e calmo, porque Deus vai abrir uma porta e fazer um milagre em você no nome de Jesus. Diga amém. Fica de pé no teu lugar, nós vamos orar em nome de Jesus. Assim como a rainha Esther viveu um milagre, você vai viver um milagre também no nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como a gente retomou os passos de fé, começou quinta passada, né? Quinta passada foi o primeiro passo de fé, hoje é o segundo.
Não sei, talvez você, eu quero começar hoje, então hoje é o seu primeiro passo de fé. Meu irmão, você que já começou um passo de fé, ou você que hoje quer começar um passo de fé, vem até aqui à frente para você orar. Tem essa